Om Namah Chandikaya. Então, dando continuidade ao Chandipatá, a recitação ritual dos versos que glorificam a deusa que dilacera os pensamentos, Chandi Devi. Então, Atashri Devyatarvashirsham, o mais elevado significado da deusa. Verso 1. Todos os deuses reuniram-se perto da deusa e, com grande respeito, perguntaram à grande deusa: Quem sois vós? Ela respondeu: Eu sou a natureza intrínseca da consciência. De mim, ambos, natureza, Prakriti, e consciência, Purusha, têm tomado nascimento. Este mundo de existência verdadeira e falsa aparência. Então aqui ela diz que o mundo material, o mundo fenomenal que a gente está conhecendo aqui na nossa encarnação, ele é real, né? Ele tem uma existência verdadeira, porém uma falsa aparência. Então o que é essa falsa aparência? A falsa aparência é achar que existe alguma coisa separada uma da outra. Aquilo que parece ser verdade sem mim é minha energia ilusória. Essas são as palavras de Bhagavan. Então, o espírito é tudo que existe. Apenas uma aparência de distinção entre matéria e espírito, de acordo com a nossa visão limitada. Então, a nossa visão é que causa a separação. Então, ela tem uma falsa aparência de estar separado, mas tudo é um. Então, a deusa está dizendo que ela é a própria natureza intrínseca da consciência. E a própria natureza, ou seja, a manifestação material, quanto a consciência que observa a manifestação material e que dá vida aos elementos materiais, então todos são um só, que é a própria deusa. Eu sou a forma de bem-aventurança e da desventura também. Eu sou a forma da unidade da sabedoria e também da falta de sabedoria. Eu sou a capacidade de entendimento do que é Brahma, a consciência suprema, e que não é Brahman. Eu sou os grandes elementos da existência à medida em que eles unem-se em formas e também em seus aspectos individuais não unidos. Eu sou esta total percepção do universo. Então aqui ela fala sobre os dois extremos, os dois polos, a bem-aventurança e a desventura. Então aqui nesse mundo nós temos experiência de felicidade e de aflição. Então a Mãe Divina ela está dizendo, eu sou tudo, eu sou tanto sua felicidade quanto sua aflição. Eu sou tanto a forma da sabedoria quanto a sua falta de conhecimento, falta de sabedoria. Então, ela é o entendimento do que é o Espírito Supremo, a consciência Supremo. E ela também é a ignorância do Espírito Supremo. Então, ela também é cada elemento material, todos amalgamados. Então, existem os elementos materiais terra, água, fogo, ar e éter. Então, quando eles estão todos unidos, sem forma, chama pradana. Então, quando a consciência penetra o pradana, a totalidade dos elementos materiais amalgamados, sem forma, então a natureza material começa a manifestar os elementos separadamente, ordenadamente, de forma consciente. É como o processo de desenvolvimento do embrião no útero. Então, os elementos materiais para o corpo já estão presentes no útero, mas apenas quando a consciência penetra esses elementos através do sêmen, então quando penetra ali o útero, então os elementos começam a assumir uma forma e a gente começa a desenvolver os nossos 5 sentidos. Tá? Então, cada sentido tem a ver com um dos 5 elementos, os 5 sentidos. Então, ela tanto os elementos amalgamados sem forma, quanto eles, cada um manifestando sua individualidade, manifestando então assim os sentidos, trabalhando unidos. Eu sou a sabedoria da harmonia eterna e eu sou a falta de sabedoria. Eu sou o conhecimento e eu sou a ignorância. Eu sou a não nascida e também eu tomo nascimento.
Eu estou acima e abaixo, e igualmente além de tudo. Oh, eu desloco-me com as aliviadores, eu desloco-me com os aliviadores do sofrimento, com os descobridores das riquezas, com os filhos do esclarecimento, assim como também com todos os deuses. Eu sustento a amizade e a serenidade, o governo do puro, a luz da meditação e o divino desejo de união. Então, aqui, quando ela está falando essa poesia, ela está citando aqui diferentes deidades universais. Então, aqui, dentro da tradição tântrica, da Bhakti Tantra, do Bhakti Tantra, do Tantra devocional, nós começamos a perceber cada energia da natureza como uma pessoa. Porque não é possível desenvolver um relacionamento amoroso com a energia. Para que a gente possa realmente ter um relacionamento amoroso, tem que ser com uma pessoa. Então, todas as energias, elas são personificadas, tá? Então, aqui quando ela fala os aliviadores do sofrimento, os descobridores da riqueza, os filhos do esclarecimento, ela está falando de diferentes formas celestes dos administradores universais, tá? Aos poucos a gente vai se tornando consciente dessas deidades, tá? Então ela fala dos Rudras, tá? Que são aí aliviadores de sofrimento. Ela fala dos Vassos, que são os descobridores das riquezas. Cada deidade dessa, ela nos traz uma forma pela qual a gente pode se relacionar de uma maneira pessoal, tá? Desenvolvendo um sentimento de amizade, de amor parental, de amor conjugal. Então a gente vai desenvolvendo esse relacionamento com os elementos materiais também, tá? Com cada energia cósmica. Eu executo as funções de grande devoção, inteligência criadora, buscadores da verdade e a riqueza da realização. Eu executo as funções da consciência todo-penetrante, a capacidade criadora e o Senhor dos seres. Então aqui ela fala sobre as formas de Brahma, Vishnu e Shiva. A consciência todo-penetrante é o Senhor Vishnu, o companheiro de Mãe Lakshmi, o mantenedor do universo. E a capacidade criadora é o próprio Senhor Brahma. Então ela fala também aqui dos Prajapātis, que são os progenitores da humanidade, os seres que são responsáveis pela progenie. Então ela traz a energia também do Pai. Eu concedo riqueza ao que faz a oferenda de devoção com atenção. Eu sou a rainha, a mente unida dos guardiões do tesouro, a consciência suprema daquele sacrifício oferecido. Eu dou o nascimento ao Pai Supremo de tudo isso. Minha energia criadora está nas águas do oceano interior. Para aquele que sabe isso, a opulência da deusa aumenta. Então aqui ela fala sobre as águas do oceano interior. Samudra. Tá? Então a gente vai se conectar aqui com as águas das nossas emoções. Através de nossas emoções, somos levados a diferentes graus de criação e cocriação da nossa realidade. Aqui ela usa a palavra Yonirapsavantaha. Então, ela fala sobre a origem do nascimento, o útero do universo. Então, esse útero, ele reside em todos os corpos. Você tem aí a base da sua coluna, o cóccix. Ali é um kunda, é um lago de fogo, aonde reside a deusa Kundalini. Só que ela jaz adormecida no seu órgão genital, devido à sua falsa identificação com um corpo macho ou fêmea.
A alma, ela não é nem macho nem fêmea. A consciência, ela está além do masculino ou do feminino. Mas aqui, enquanto está na matéria, ela está identificada com esse corpo temporário. Então, é função do yogi, do tântrico, fazer subir esse fogo para os chakras superiores, para identificações com a consciência universal, com a consciência cósmica. E aí sim a gente unir o casal divino, os dois polos da energia, tanto matéria quanto espírito, tanto devoção quanto consciência. Então, os deuses responderam: nós reverenciamos a deusa, a grande deusa, a energia da bondade infinita. Todo o tempo nós reverenciamos a natureza, a pessoa excelente. Com disciplina temos reverenciado. Nós nos refugiamos nela, que é a natureza do fogo, que ilumina a luz da sabedoria na meditação, a aliviadora de todas as dificuldades, a destruidora de todos os pensamentos. Nós vos reverenciamos. Os deuses têm oferecido publicamente muitas vibrações afetuosas para a deusa. Todos os seres vivos chamam por sua a forma do universo. Possa ela, que é como a vaca, que concede todos os desejos, doadora de bem-aventurança e energia, a forma de todo som, possa esta deusa suprema estar satisfeita com nossos hinos, apresentar-se diante de nós. Possa esta deusa suprema, estando satisfeita com nossos hinos, apresentar-se diante de nós. Então ele está aqui orando pelo Dashna, pela visão, pela percepção da deusa em tudo que existe. Como a gente estava falando sobre a personificação das energias, das diversas energias que existem no plano material e no plano espiritual. Então, quando você vê essas energias de um plano pessoal, aí você consegue ter a visão divina, a presença da deusa por detrás de tudo que existe, por detrás da ilusão material, de achar que eu estou separado dela, quando na verdade ela é o meu próprio corpo, ela é a própria consciência que habita o corpo. Então nós separamos em diferentes planos de existência, temos o corpo material, temos o corpo causal, temos o corpo espiritual, mas a gente precisa entender que tudo isso existe numa única pessoa, que é a própria deusa. Então a gente vai trazer isso para todos os nossos relacionamentos. O que está sendo falado aqui é a gente conseguir ver a deusa nos olhos das pessoas com as quais eu me relaciono na minha vida. Em cada ação, um conhecido, um amado ou uma pessoa desconhecida. Eu consegui ver a deusa, a presença dela. É isso que eles estão orando, para que eu possa ver a deusa em cada átomo da criação, em cada energia, no fogo, na água. Nós reverenciamos ao tempo de escuridão, a ela que é louvada pela capacidade criadora, o Senhor Brahma, aquele que criou o universo material. A energia da consciência universal, Vaishnavi. Então aqui ele está falando sobre os diversos nomes da deusa nesse verso. Nós reverenciamos ao tempo da escuridão, Kalaratri, a noite escura. A ela que é louvada pela capacidade criadora, Brahmastutam. E a energia da consciência universal, Vaishnavi, a consciência que tudo permeia. Skandamataram, a mãe da divindade. Então aqui Skandamata, que é adorada também, são as formas adoradas durante o Navaratri, durante as 9 noites da Mãe Divina. O espírito do conhecimento todo penetrante, Sarasvati. Então cada termo desse poético que está sendo trazido aqui como uma forma energética, ela tem uma deidade, uma forma. Então a gente vai se habituando com os nomes da Mãe Divina. Tem vários nomes a Mãe Divina. Então Kalaratri é aquela forma pavorosa como de Kali, de Mãe Kali, a negra deusa que corta as cabeças dos demônios, a Brahmacharini, que executa tapas, que executa austeridade, que é louvada pela capacidade criadora, pelo Criador do universo, o Senhor Brahma.
A Vaishnavi, que é a energia toda penetrante. Cada uma desses nomes tem uma forma particular da deusa. Se você vai pesquisar aí até no Google, você coloca Vaishnavi, você vai ver ela montada no pássaro, na águia mística, hein? Carregadora dos voos existenciais. Skandamata, a mãe do deus da guerra, que é uma das formas de Parvati. A deusa Sarasvati, Aditi, a mãe, o espírito do conhecimento todo penetrante, a Sarasvati, a mãe do esclarecimento, Aditi, tá? A filha da habilidade, a energia da bondade. São todas formas da mãe divina. Nós conhecemos a deusa Mahalakshmi e meditamos sobre ela, quem personifica toda a energia. Possa esta deusa conceder-nos sabedoria. Então aqui nós trazemos o mantra, o Gayatri, o Mahalakshmi Gayatri Mantra. Tá? Então é o Gayatri de Mãe Lakshmi. Então Gayatri, muita gente conhece aquele verso, né? Om Bhurvaswaha Tat Savitur Varenyam, assim por diante. Esse aí é o chamado Brahma Gayatri, que é o Gayatri cantado pelo Senhor Brahma, que é o criador do universo. Cada deidade, cada forma do divino, que é um só, mas que aparece em diversas formas, tem um Gayatri. Então Gayatri é uma poesia com um determinado número de sílabas. Então existe uma forma métrica de se cantar o Gayatri. Então cada deidade tem aquele Gayatri que dá abertura para o conhecimento pessoal daquela forma particular de Deus. Tá certo? Então aqui o mantra é de Mahalakshmi, ou a deusa da verdadeira riqueza. Tá? A deusa da verdadeira riqueza é a consorte eterna do Senhor Vishnu. Senhor Vishnu é o mesmo Krishna. Tá? Aqui Lakshmi é a mesma Radha. Tá? Apenas que ela está manifestando sua forma de opulência e majestade, que nos causa temor e reverência. E na forma de Radha, ela está numa forma de intimidade, que nos causa aproximação íntima com o divino. Então eu vou recitar esse mantra do próximo áudio. Então o Gayatri de Mahalakshmi é assim: Shrim Mahalakshmiaye cha vidmahe Sarva Shaktiaye cha dimahi Tano Devi prachodayat. Shrim Mahalakshmiaye cha vidmahe Sarva Shaktiaye cha dimahi Tano Devi prachodayat. Shrim Mahalakshmiaye cha vidmahe Sarva Shaktiaye cha dimahi Tano Devi prachodayat. Então esse é o Gayatri de Mãe Lakshmi. Nós conhecemos a deusa Mahalakshmi, a deusa da verdadeira riqueza. E meditamos sobre ela, quem personifica toda a energia. Possa essa deusa conceder-nos sabedoria. Então, Mahalakshmi, como sendo a deusa da verdadeira riqueza, ela nos ensina que a riqueza ela é uma energia que circula, que deve circular. Por isso, um dos nomes de Mahalakshmi é Chanchalan. Chanchalan quer dizer instável, que ela não fica num lugar parada. Ela está sempre circulando. Então, a própria energia do dinheiro aqui nesse mundo, se você sabe que se você guardar dinheiro num lugar, ele não vai render. Ele vai perder o seu valor. Então, o dinheiro, para ter valor, ele precisa estar circulando entre as pessoas. Essa aí, na verdade, é um ensino preliminar, porque o amor, ele tem essa energia, a mesma vibração do amor. O amor, ele precisa ser compartilhado, porque sem compartilhar amor, se for só eu comigo mesmo, a gente vê aí as pessoas falando a importância do auto-amor, eu preciso me amar, eu preciso me valorizar, mas se eu não tiver com quem compartilhar esse amor, então ele não aumenta, ele não tem a bem-aventurança, a felicidade. É justamente o drama da vida, o drama dos relacionamentos que vem fazer com que o amor ele cause emoções, tá? No oceano da felicidade. Então, mesmo que a gente tenha amor próprio, a gente precisa ter primeiro amor próprio, claro, para poder compartilhar depois. Mas não adianta ficar só. Por isso que o divino assume diversas formas. Por isso que ele assume diversas deidades. Aí alguém vem estudar, fala que no hinduísmo tem muitos deuses. Primeiro que não é hinduísmo, é Sanatana Dharma, é Vaishnava Dharma. Então, a gente está estudando a ocupação eterna da consciência. A ocupação eterna da consciência é prestar serviço, tá? Amoroso a Deus.
Mas aqui a gente tem isso de forma deturpada e a gente acaba prestando serviço aqui a diferentes objetos materiais que acabam nos frustrando. Tá? Às vezes a gente quer prestar serviço para o corpo de uma pessoa que não vai corresponder às suas expectativas. Primeiro que amor não tem expectativa. Então, aí começa já tudo errado aqui desse plano material. O plano material justamente é o plano do egoísmo, do querer me apossar da energia do outro. Então já é completamente diferente do amor. O amor ele é dando que ele sente prazer, é se doando que ele sente prazer. Então, isso só é possível quando a gente encontra nossa realização espiritual autossatisfeito. Quando você se torna autossatisfeito, aí você pode começar a compartilhar, porque você não vai ter mais interesse de receber em troca. Então, essa é a energia de Mahalakshmi, a energia do amor divino, que faz circular o desejo de se entregar, de se doar, e isso traz abundância, porque é um mistério, o mistério do dar, que aí você recebe não porque está recebendo a recompensa, mas a recompensa é o próprio ato de dar, o prazer que existe no ato de dar, que essa é a grande lição que Mahalakshmi está nos trazendo. A pessoa, para ser próspera, ela precisa aprender a compartilhar. Agora, a habilidade, sua filha, a mãe do esclarecimento, tem tomado nascimento, e também os excelentes deuses da bem-aventurança eterna. Desejo, Kama, as entranhas da criação, Ioni, o útero ou o próprio canal vaginal. O lótus, Lakshmi, Kamala. Ela com o raio na mão, Vajrapani. A caverna, as letras, a caverna Rim, as letras Ra, Sa, o emancipado senhor do fôlego, Ka, a atmosfera, Ra, o governo do puro, Lá, novamente a caverna Rim, as letras Sa, Ka, La, Maya, Rim. Esta é a base do conhecimento da Mãe Divina. Então aqui existe um mistério, como a gente tem estudado, existem cravos que prendem os versos para a nossa compreensão. Não é uma compreensão intelectual, essa é uma compreensão do coração, do sentimento, das nossas emoções. Então aqui são alguns mistérios que a gente deve trazer para a nossa meditação. Então meditar nesse mantra, ele está explicando o mantra que iremos cantar. Tá bom? Então ele traz aqui as palavras-chave a serem estudadas dentro desse mantra. Ele traz aqui a forma de Kamala. Kamala é a deusa Lakshmi, a deusa da fortuna, que vem do lótus. Então a deusa da fortuna, ela sempre é retratada sentada sobre o lótus. O lótus nasce da lama, mas não se contamina, ele está buscando a luz do sol. Então a deusa Lakshmi, ela está sempre aos pés de lótus do seu visto. Mesmo que a riqueza apareça aqui nesse mundo de forma deturpada, devido à nossa falta de olhar habilidoso para com ela, então ela aparece de uma forma da ganância, muitas vezes. A fortuna traz esse desejo de ganância, o dinheiro traz esse... Mas isso é uma forma deturpada que estamos olhando para ela. Ela está sempre aos pés de lótus do seu companheiro, que é o mantenedor de todos os seres, Narayana, o Senhor Krishna, a consciência que tudo permeia. Então, aqui ele está fazendo um estudo aprofundado sobre a forma de Mahalakshmi, a forma da deusa da fortuna, a Ioni cósmica, o útero cósmico, que dá nascimento a tudo que existe. Então, aqui tem um estudo mais aprofundado sobre os nossos 3 tipos de corpos, tá? O corpo causal, o corpo sutil e o corpo grosseiro. Então, o primeiro mantra, Kailarim, ele vai trazer o nosso corpo causal. Então, a sílaba K representa sabedoria, objetivo supremo e dissolução. Isso aí está relacionado ao modo da ignorância. Então, é um pouco contraditório dizer que sabedoria está relacionada ao modo da ignorância. O modo da ignorância ele está relacionado à morte. Então, a morte é a maior sabedoria da vida. Saber morrer é o verdadeiro, é aquela pessoa que verdadeiramente trouxe a sabedoria da vida, aí ela vai saber morrer. Tá? Então ela vai alcançar o seu destino supremo, o objetivo supremo e a dissolução plena dos desejos materiais. Então isso é saber morrer. Por isso sabedoria em Tamaguna, no modo da ignorância, no modo da letargia, ou da falta de ação no mundo.
I, desejo, criação, e isso está relacionado ao modo da paixão. Então, o desejo é que faz a gente criar. E o I é a ação, a preservação, ou o modo da bondade, tá? Que são as características do modo da bondade. Então, esses três modos, que a paixão cria, a bondade mantém e a ignorância destrói. Então, esse é o ciclo do tempo: criação, manutenção e aniquilação. Então, é o próprio ciclo do templo: bondade, paixão e ignorância. O Lá é a manifestação, e o Urim é a Maia, ou o Um olhando o Um. Então, é o próprio Maia, é a própria existência, mas que dá a falsa impressão de que eu existo separado do todo. Então, o corpo sutil, isso é o corpo causal, o estudo do corpo causal. O mantra para a compreensão do corpo causal: Kailarim. Então, agora o corpo sutil: Rasa Kahalarim. O Ra é o eu divino, Ishvara, ou o Purusha, ou o observador, a consciência que observa. Sa é aquela, a Prakriti, ou a própria existência material, o corpo material, os elementos material. Ka é o céu, Swaha. Então aqui ele vai falar sobre dos três sistemas planetários: Om, Bur, Burvá, Swaha. Bur, Burvá e Swaha. Então Bu é o plano terrestre, Buvá o plano astral e Swaha, o plano celeste. Então, Ka se refere ao plano celeste, Swaha, Swarga louca. Então, são os chakras superiores da nossa coluna. Ra, atmosfera, Bhuvaha. Então, são chakras intermediários, que traz a atmosfera ou o plano etéreo. Lá é a terra Bu, que são o chakra base, tá? O chakra raiz. Bu é a mandala terrestre, é a própria existência do plano terrestre. Rim, Maia, o olhando os muitos e os muitos olhando para o um. Então é o sentido de separação, de que eu existo separado. É a ilusão material. Então isso aqui é o corpo sutil. São as causas do corpo sutil, que formam o corpo sutil. Então o corpo grosseiro: Sakalarim. Então Sa é o tudo, é o todo. Tudo que existe, tudo que forma esse corpo. K são os desejos e os nossos objetivos. Objetivos são as nossas necessidades. A gente tem objetivos de acordo com as nossas necessidades. Lá é a manifestação individual. E Urim, a Maya, ou o plano da ilusão, da existência, os muitos olhando para os muitos. Então, as distinções, que é o corpo grosseiro. Então, muitos olhando para muitos. Então, a gente vai se sentir cada um separado. Quando nós estamos corporificados, nós começamos a ver o mundo girando em torno do nosso próprio umbigo. E a nossa realidade só se apresenta na limitação da onde os nossos sentidos podem alcançar. Então, isso é a compreensão limitada do plano existencial. Jayarari, então dando continuidade ao nosso estudo do Chandipatá, nós estamos estudando os mantras que trazem a percepção do corpo causal, corpo sutil e corpo grosseiro. Então, corpo causal, Ka, E, I, La, Rim. Esse mantra, ele traz Ka, a sabedoria, o objetivo supremo, a dissolução em Tamaguna, no fim do corpo, na hora da morte. Então você alcança o conhecimento supremo. O E é o desejo, a criação, Rajaguna, que é o impulso do trabalho, o impulso criativo, que é o modo da paixão. O I é a ação, a preservação, Sattva-guna, o modo da bondade. Lá, manifestação, Irim, Maya, ou a própria existência, o olhando o Essa é a concepção do corpo causal. Não adianta tentar entender com o intelecto, com o coração e ouvindo a mensagem do Chandipatá, Navaratri após Navaratri, que a deusa poderá se revelar. Então, corpo sutil, o mantra Ra, Sa, Ka, Ra, La, Rim, onde Ra é o eu divino, Ishvara, o Purusha, a consciência que permeia a matéria. Sa significa aquela, o aprakriti, a própria matéria, tá? Então, nós temos o corpo e a consciência. Ka é o céu ou o plano celestial, Swaha, tá? Onde Ra é a atmosfera ou o campo etéreo, astral, a existência astral, Bhuvaha. E lá é terra, o plano terra é Burloka. Nós estamos aqui no plano terrestre. Então nós temos o plano terrestre, Bu,
Buvá, o campo astral, e Swaha, o campo celestial. Irim é Maia. Agora muda um pouco. Antes, no corpo causal, é o um olhando o um. Agora é o um olhando os muitos, e os muitos olhando para o um. Esse é o corpo causal. Você vai se compreendendo aqui. Você sabe que a mãe divina é tudo que existe, não existe nada além dela. Mas Maia, ela nos traz esse conceito de identificação com o ego. Cada um está achando que é um ser individual separado dos demais. Eu sou separado, diferente do mundo. Então isso é ilusão. Então tem a ilusão do um olhando para o um ou do um olhando para muitos. E muitos olhando para o um. Então, o corpo grosseiro, sa, ka, la, rin. Sa é tudo, tudo que existe. Ka são os desejos, os objetivos, as nossas necessidades. La, manifestações individuais. Irim, Maya, agora muda. Ó, os muitos olhando para os muitos. Então, todo o plano de variedade que é aqui no corpo grosseiro. Né? Quando a gente está no corporificado, cada um vai ver a existência separada, vai ver que o mundo girando em torno do seu umbigo, porque só consegue ver o que o sentido consegue captar. Então, essa é a mensagem que a gente está estudando, só recapitulando a aula passada. Agora eu vou ler o comentário do tradutor. Isto é um código de palavras. Cada palavra é reduzida à sua forma abreviada, onde chama-se isso de bija mantra, ou mantra semente. A semente do mantra e a união de todos os bijas, de todas as sementes. As sementes formam o Shri Vidya. Então, Vidya significa conhecimento, ou as diversas formas da Mãe Divina, são 10. O conhecimento da prosperidade suprema. Então, a gente está estudando a deusa Mahalakshmi. Nesse capítulo, ele está se referindo à deusa Mahalakshmi. Então, ele está falando sobre o conhecimento da prosperidade suprema. O que é a verdadeira prosperidade? Estamos falando de que o dinheiro ele não pode ficar parado num canto. Se você deixar o dinheiro parado, ele perde o valor. Então, ele precisa circular. Da mesma forma, é a energia do amor. O amor ele só cresce quando você consegue fazer ele circular, compartilhar. Então, como Deus vê a si mesmo? Como Deus vê o mundo e o mundo vê Deus. Então, isso a gente está estudando isso, né? Qual é a visão que Deus tem de si mesmo? Qual a visão que Deus tem do mundo? E como que o mundo vê Deus? E como o mundo vê o mundo? As 3 formas de Maya. Então, isso aqui, na verdade, é o conhecimento preliminar, Sambandha Gyana. Sambandha Gyana quer dizer o relacionamento que a gente tem com o divino. Então, qual é a minha relação? Quem sou eu? Quem é Deus? Qual a minha relação com Deus? Qual a minha relação com esse mundo? O que é esse mundo? E qual a minha relação com esse mundo? Então, Maya é ilusão. Maya como a essência universal da natureza. Maya como a consciência una, em harmonia com seu próprio ser. Então, no Nitya Shodakshakara Nava, outra interpretação é oferecida. Então, ele está citando outra escritura. Tá? Shiva e Shakti formam indiferenciada, são a forma indiferenciada, a potencialidade de Brahma, Vishnu e Shiva, ou seja, a capacidade da consciência de criação, manutenção e dissolução. A forma de Sarasvati, como a criação, Lakshmi, a manutenção, e Gauri, o Raja, Sattva e Tamaguna. A Gauri é a forma de Durga, dourada. Então, Tamaguna, que é a própria dissolução. Conhecimento, ação e desejo também. Né? Conhecimento, ação e desejo. A capacidade de impura, mista e pura disciplina espiritual, unidade de existência de Shiva e Shakti, a natureza intrínseca de Brahma, consciência suprema, outorgadora da sabedoria suprema, além do pensamento ou forma, manifestando todos os princípios, a beleza de 3 envoltórios. Então aqui a gente está estudando a Trindade, né? Que os poderes da Trindade, das diversas compreensões do ciclo do tempo. Tá? O templo ele está criando, ele está mantendo, ele está aniquilando o tempo inteiro. Então também traz o conhecimento, a ação e o desejo, que são os elementos que formam a nossa existência. Então a gente está aqui compreendendo a deusa em cada mínimo detalhe da existência. Este é o Bhavarata, ou sentido do mantra. O significado é conforme a intensidade da intuição, de acordo com o desenvolvimento da disciplina do aspirante. Então você está vendo aqui que não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento revelado.
Quando você se dedica à disciplina, quanto mais você se dedica, você vai desenvolvendo a percepção da Mãe Divina em todos os seus aspectos. Então, este mantra é definido de 6 modos diferentes, conforme a intensidade da intuição do praticante, entendeu? Então, de acordo com o desenvolvimento da nossa intuição. Então, o que quer dizer avançar em yoga? Avançar em yoga quer dizer que a nossa fé aumenta dia após dia. Mas como é que a fé aumenta dia após dia? É a voz da intuição. Quando você consegue ouvir a voz da intuição e confiar, isso quer dizer que a sua fé está aumentando. Quanto mais você avança na fé, mais você vai ter uma, uma conexão com a sua intuição. Então, aí, através da intuição, é que vai ser revelado o significado desses mantras. Significado falado, significado de acordo com a escola filosófica. Então tem diversos tipos de significado que você pode estar tirando desses mantras. Então o significado falado, estou aqui falando, você está ouvindo. Então você está interpretando de uma forma e eu de outra. Aí tem o significado de acordo com a escola filosófica. Então a gente vai consultar os mestres anteriores daquela tradição específica que vão trazer esses conhecimentos. Então a gente tem aí a diferença do sado e do pandita. O pandita é uma pessoa que é erudita em todo o conhecimento filosófico de uma determinada sampradaya, de determinada escola. Então ele fala todo o conhecimento para aquelas pessoas daquele tipo de prática. Mas o sadhu, ele fala para todas as pessoas. Então ele tem uma linguagem mais abundante. Então o segredo que está aqui contido nesses mantras, ele vai muito além do que uma escola determinada possa transmitir. Ele vai ser revelado completamente no coração daquele que pratica o mantra. Então, o significado conforme os princípios também. Existe o significado secreto também, ou aqueles conforme a ordem de vida renunciada, monástica. Então, de diversos tipos de significados, mas o que é mais profundo é aquele que é revelado na intuição. A definição que nós temos apresentado pretende ser uma cuidadosa interpretação do significado secreto e está também de acordo com os princípios do Tantra Tattva. Tá? Então, aqui é o que ele está apresentando nesse livro é para desvendar os mistérios, né? Que é através da prática, como ele mesmo está dizendo. Aquele que pratica, ele pode ter essa percepção. Então, verso 15. Esta é a energia da alma universal. Esta é a ilusão do mundo. Esta é ela quem possui em seus 4 braços a rede, a espada curvada, o arco e flecha. Este é o grande Srividya, ou o grande conhecimento da prosperidade suprema. Tá? Então, lembrando que a gente está aqui estudando esses mantras de Mahalakshmi. Então, por isso ele fala da prosperidade suprema, porque ela é a deusa da verdadeira riqueza. Então, quem entende isto, possivelmente nunca sofrerá novamente. Ó Bhagavati, Imperatriz do Universo, nós vos reverenciamos. Ó Mãe, protegei-nos em cada caminho. Então, cada um de nós está trilhando o próprio caminho. Às vezes a gente diz assim, existem diversas religiões, mas no fundo, cada um de nós é uma própria religião, cada um de nós tem um próprio religare, um único religare. Então, a gente se junta em grupos que têm afinidade, mas cada um aqui está seguindo seu próprio caminho. Então, aqui a Mãe proteja-nos todos em cada caminho. O vidente do mantra diz: ela é as 8 formas de riqueza. Ela é as 11 aliviadoras dos sofrimentos. Ela é os 12 filhos do esclarecimento. Ela é todos os deuses que bebem o néctar da devoção e aqueles que não o fazem. Ela é o íntimo interesse da mente, pensamentos, confusões, conflitos, bons espíritos e realização da perfeição. Ela é a verdade e a luz, a atividade e o descanso. Ela é a forma de Brahma, Vishnu e Rudra, o criador, mantenedor e destruidor. Ela é a senhora dos seres, o governo do puro, a manifestação da razão. Ela é os planetas e a luz das estrelas. Ela é a forma do tempo e suas divisões. Nós continuamente a reverenciamos. A ela quem destrói a confusão para a concessora de prazer e liberação, Kamakya. Quem reside no interior,
a doadora da vitória, sem falhas ou imperfeições, o refúgio genuíno e competente, a outorgante da riqueza e a energia da bondade infinita. A esta deusa nós continuamente reverenciamos. Então, lembrando que aqui esses termos, eles têm um nome específico em sânscrito. Então, você que está acompanhando o estudo, você pode estar procurando aqui as palavras no verso, tá? E no verso ele vai estar dizendo aqui os diversos nomes. Kalarupini, que ela tem a forma do tempo, né? Então, assim, cada nome desse, cada termo desse secreto tem um significado com o nome da mãe. Ananta, ilimitado, Vijaya, que ela concede vitória. Então, todos esses são nomes da deusa. A atmosfera Ra, mais a letra I, o fogo divino, que é a luz da meditação, Ra, Anuswara, M, o belo ornamento da deusa, o mantra, semente que realiza todos os objetivos. Lembrando que esses versos eles estão com um cravo, que ele vai ser retirado esse cravo à medida que você recita o Chandipatá. Então, o mistério da deusa, toda essa sensação de unidade, na plenitude do todo, ela vai ser realizada por aquele que constantemente recita esse Chandipatá, Navaratri após Navaratri. Então, quem medita sobre esta deidade monossilábica, né, que tem apenas uma sílaba, que é o próprio mantra, o bija mantra, né, a raiz do mantra, a semente do mantra. Sua consciência torna-se pura, ele torna-se cheio com a bem-aventurança suprema e ele torna-se o oceano da sabedoria. Som, Ain, Maya, Rin, objetivo supremo, Klim. Ok? Então, Maya aqui como plano de existência. Então, o som, Ain, que é a deusa Sarasvati. Maya, que é o plano de existência, Urim, a própria deusa da fortuna. Objetivo supremo, Klim, que é o que a gente alcança quando você aprende a morrer de verdade, aprende a morrer de uma forma saudável, com o conhecimento da vida. Quem tem conhecimento da vida sabe morrer bem, sabe abandonar todos os enlaces desse mundo na hora certa. Então, 6 letras diante de Ka, Cha, A, Cha. Ou seja, o Sol, Ma. As letras do ouvido direito, U. Mais Anuswara, igual a Mun, que é Chamunda. Ele está explicando o mantra de Chamunda. De Ta, 3 letras adiante. Da, mais a semente do mantra de Narayana. Igual a semente do mantra de Vayu, Deus do vento. Narayana, o Senhor, o mantenedor de todos os seres vivos. Então, agora a semente do mantra de Vayu, Deus do vento. Mais Ai, igual Ai e Viche. Este é o Navarna Mantra. Certo? Navarna Mantra é o mantra cantado durante o Navaratri. É o Om Aim Rim Klim Chamundaye Viche. Então ele está explicando cada sílaba do mantra. Tá? Ele explicou o Aim como o som, Maya, ou a existência Urim, e Klim, o objetivo supremo. Então ele vai explicando também cada uma das letras, como a presença do sol, a presença do deus do vento, a presença das sementes do mantra de Narayana, do mantenedor de todos os seres, do deus do vento. Tá? E ele está formando aqui o Navarna Mantra, que é cantado nessas 9 noites, que concede aos meditadores, aquelas pessoas que cantam o mantra, a mais elevada bem-aventurança e os une na existência da realidade suprema. Então, o resultado de se cantar o mantra do Navaratri, Om, Aim, Rim, Klim, Chamundaye, Viche, é alcançar a consciência da unidade. Quem reside no lótus do coração, cujo esplendor é como o brilho do sol nascente, quem carrega em suas mãos a rede e a espada curvada de aparência bela, e mostra os mudras concedendo audácia e concedendo dádivas. Então, mudras significa posição de mãos. Então, você vê nas imagens de Jesus, Maria, você que tem costume de ver essas artes sacras, eles estão trazendo mudras, tá? São as posturas de mão. Tá? Essas posturas de mão que concede audácia e concede dádivas, exibindo 3 olhos. O terceiro olho é o olho da intuição, usando uma roupa vermelha, quem satisfaz os desejos dos devotos. A essa deusa eu adoro.
Eu reverencio a vós, a grande deusa, a grande destruidora de todo medo, a grande aliviadora de todas as dificuldades, a forma da grande outorgante da compaixão. Então vamos aqui ver os nomes da Mãe Divina que ele está falando aqui, para a gente aprofundar no significado. Namami-tvam Mahadevim. Então a Mahadevi é a grande deusa. Mahabhaya Vinashini. Então a grande destruidora de todo medo. Mahadurga, a grande aliviadora de todas as dificuldades. A grande otorgante de compaixão, Mahakarunya. Mahakarunya Rupini. Então a deusa é a grande otorgadora da compaixão. Cujo intrínseca natureza, Brahma, que é o Espírito Supremo, e outras divindades não podem conhecer, e, portanto, ela é chamada incognoscível, cujo fim não pode ser encontrado. Então, incognoscível aqui não pode ser compreendido pelo intelecto, tá? Então, não adianta tentar entender esse livro com o intelecto. Se compreende pela meditação e o afloramento da intuição. E, portanto, ela é chamada infinita, ilimitada, insondável, cuja definição não pode ser definida, e, portanto, ela é chamada indefinível, cujo nascimento não pode ser entendido, e, portanto, ela é chamada não nascida, cuja presença está em todo lugar, e, portanto, ela é chamada o Um, que sozinha é o princípio ativo na forma do universo, e, portanto, ela é chamada de muitos. Portanto, ela é chamada incognoscível, infinita, indefinível, não nascida, um e muitos. Então, a unidade na diversidade. Esse é o ensinamento do Navaratri. Aqui a gente está aprendendo que são várias deusas, várias manifestações da deusa. Em cada um de nós existe uma manifestação da deusa, mas ela é uma só. Então ela é um sem o segundo, não existe dois, apenas um. Ó deusa, vós residis em todos os mantras, na forma das letras, em todo o mundo, na forma da sabedoria e significados. Na sabedoria, vós residis como a bem-aventurança da consciência, e no silêncio, vós residis como o silêncio supremo, além do qual não existe maior. Aí vós sois conhecida pelo nome de a aliviadora das dificuldades, Durga Ma. Eu reverencio a aliviadora das dificuldades, a deusa quem destrói as confusões, que destrói toda conduta inapropriada que nos conduz através do mar de objetos e relações livres do medo. Então aqui a Mãe Divina ela nos ensina a viver nesse mundo livres do medo, a viver todos os nossos relacionamentos de uma forma mais solta, mais livre, mais liberta do que o desejo de controlar os outros. Então aqui para estudar o nome da mãe, a aliviadora da dificuldade, Durga, a deusa quem destrói as confusões, Durgaman. Para concluir mais dois versos. Quem estuda este mais elevado significado da deusa recebe o fruto de 5 recitações completas do Chandipatá. Quem não entende o mais elevado significado, mas instala uma deidade para adorar, ele pode recitar milhões de mantras, mas sua adoração será sem reconhecimento. O sistema de adoração de fogo com estes mantras exige 108 oblações. Quem recitar estes mantras 10 vezes será imediatamente livre de todo pecado, e com a graça da grande deusa, todas as terríveis dificuldades serão aliviadas. Tá aqui lembrando que a gente não iniciou ainda os 700 versos em louvor a ela que dilacera os pensamentos, o Chandipatá em si, a gente está estudando aqui os versos colorários, aqueles que estão enfeitando os 700 versos. E nesse estudo, a gente está compreendendo que é tão importante esses detalhes que ele dá a mais. Porque aqui você compreende que você estudando esse Stotran, que é o mais elevado significado da deusa, é como se você recitasse muitas vezes os 700 versos. Simplesmente por recitar esses poucos versos aqui, 27 versos. Então, quem recita esses mantras na noite será liberado de todo o pecado cometido durante o dia. Quem recita esses mantras da manhã será liberado de todo o pecado cometido durante a noite. Quem recita estes mantras de dia e de noite será libertado de todo o pecado. Quem recita estes mantras meia-noite, 4 tempos de adoração são recomendados para os meditadores do Srividya, do grande segredo. Alcançará a perfeição de vibrações auspiciosas. Quem recita diante de uma imagem nova da deusa alcançará sua proximidade.
Se é recitado no momento do estabelecimento de vida dentro de uma deidade, a vida será estabelecida dentro de si. Se é recitado diante da deusa na yoga astrológico, realização de eterna união, Amrita Siddhi Yoga, então a grande morte é evitada, porque você se identifica com a alma eterna. Então, quem entende isso evita a grande morte, isso é o Upanishad. Ou Feliz Navaratri, que Jai.